Mais uma vez estamos aqui neste domingo. Meus amigos, as minhas ovelhas, sempre me ouvem assentados nesses bancos que agora estão vazios. Mas nós estamos criando um exercício, emocional de ouvirmos o pastor indiretamente, mas como se estivéssemos aqui na igreja. Então eu estou abrindo esse momento de culto, de adoração ao Senhor, neste domingo. A minha oração é que você seja fortalecido e fortalecida com a palavra do Senhor, ela possa falar profundamente, bombear o seu coração e trazer graça, luz, fogo, presença de Jesus, alegria de viver no meio do caos. Quero ler com vocês o livro do profeta Isaías. No capítulo 1, Deus indignado com os cultos do seu povo, e ele chama o seu povo de Sodoma e Gomorra, e ele está tão triste com o seu povo que ele diz o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei os meus filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do Senhor. Aí ele diz o seguinte: as vossas festas, a lua nova, as vossas solenidades, a minha alma está aborrecida disso. Já me são pesados, estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Quando Deus faz esta imprecação, joga essas palavras tão pesadas, tão amargas sobre a sua nação de Israel, ele faz um convite. Olha bem: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Quantas vezes enchemos este santuário para te cultuar? Nosso culto foi vazio. As nossas solenidades eram apenas estéticas. A nossa teologia, tão boa, era apenas conceitual. Nós nos arrependemos, ó Deus. E agora, quando estamos tão fisicamente longe um dos outros, pedimos-te graça, Senhor, misericórdia e favor. Queremos atender o convite da graça. Queremos comer sem dinheiro, pão e leite. Alimenta-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador querido. Amém. Sempre nos nossos cultos, quando nós fazemos essa abertura, chamamos a igreja para a consagração e para a adoração, nós temos um momento de louvor. Este é um momento exato de louvor. Vocês podem ver que nas nossas músicas nós temos a legenda embaixo. Domingo passado eu cantei muito com o Paulinho e a Marina, foi muito gostoso. Acompanhe, cante conosco, participe do culto desta hora, e que você congregue, não fisicamente, mas em espírito conosco, e possamos cantar no mesmo espírito, as mesmas músicas, ouvindo a mesma palavra. Vamos ouvir esses momentos de adoração e participar deles. Deus abençoe. Vamos adorar ao nosso grande Rei, o Senhor de toda graça, aquele que trouxe nas suas asas a graça do seu Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Adoremos ao Senhor da glória. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui.
faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração. Paizinho, é essa voz que nos consola, nos acalma, é essa voz que tranquiliza o nosso coração diante de tudo que estamos vivendo, Pai. E pedimos, Senhor, que através dessa voz nós possamos chegar na Tua presença e Te adorar, Pai. Que nós consigamos, apesar de tudo que tem acontecido, confiar no Senhor e descansar no Senhor, que é o Senhor quem cuida de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo, Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua bondade, do Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Sem isso, nós não conseguiríamos, Senhor. Sem a Tua presença, nada disso seria possível nós passarmos, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, porque o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é um momento muito importante para a igreja presbiteriana de Jaú e todas as outras igrejas presbiterianas do Brasil. Nós temos um modelo diferente de manutenção da igreja. Nós pensamos a igreja de forma diferente. A igreja não é do pastor, a igreja não é do presbítero, do diácono, nem dos líderes. A igreja é da igreja. Então nós, como igreja, sustentamos a nossa própria igreja. Esse é um momento muito particular dos membros da igreja aqui de Jaú. Mesmo os visitantes que vêm aqui, eles são convidados a não participar deste momento, porque nós contribuímos com os nossos dízimos e nossas ofertas, e nós, quando fizemos a nossa profissão de fé presbiteriana, prometemos sustentar também financeiramente a igreja. Então você que tem trazido o seu dízimo, sua oferta, continue fazendo isso, embora não esteja aqui na igreja. Você pode fazer isso através da conta que está aí na sua tela. Anote aí e coloque no banco, porque nós receberemos esses montantes, e você pode mandar depois a sua comprovação, se você quiser, ou então você pode também telefonar nesse telefone que está aí, 3622-3057, que é o telefone da igreja. O secretário vai entrar em contato com o presbítero, um diácono, um líder da igreja, ele vai à sua casa apanhar esse dízimo. Então, este momento é um momento seu. Não se esqueça de fazer isso durante esta semana. Que Deus o abençoe também nesta área da vida espiritual. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite no livro de Atos. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, outros chamam de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, outros ainda chamam Atos de resistência dos apóstolos na pregação do Evangelho. São títulos que se dão, mas na verdade contam-nos a história da igreja, estes atos, como a igreja viveu, suas dificuldades, seus problemas, seus momentos de glória, seus momentos de luta, seus momentos de quebrantamento, seus momentos de pecado. Livro de Atos, capítulo 16. Paulo ia para um lugar, o Espírito Santo o impediu e disse: eu queria que você fosse
para a Macedônia. Ele estava dormindo, apareceu um varão macedônio, tipo daquele macedônio mesmo, né? aquele discípulo de Alexandre o Grande. E esse varão apareceu no sonho para Paulo, disse: Saulo, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não foi desobediente à voz do Senhor e chegou na Macedônia, na cidade de Filipos, uma das principais cidades da Macedônia, chamada Colônia Romana. Então, quando ele chegou lá, ele começou a pregar o evangelho. Lídia, que era uma comerciante que fazia comércio, ela vendia púrpura, era uma mulher muito rica, empresária, se converteu ao evangelho. E depois também uma menina que estava possessa de um espírito adivinhador, dava muito dinheiro para os donos dela, ela tinha espírito de adivinhação. E Paulo expulsou o demônio daquela menina, porque essa menina perturbava ele, Paulo, os demônios perturbando através da menina. Muitos dias Paulo ficou indignado e mandou aqueles demônios ir embora. E os donos daquela menina, porque ela era escrava, perderam os seus bens com aquele comércio e denunciaram a Paulo, dizendo que Paulo e Silas estavam pregando deuses que não eram deuses romanos. E então as autoridades de Filipos jogaram-nos, Paulo e Silas, para dentro da prisão. Então Paulo chega na cidade de Filipos com Silas, e diz a Bíblia em Atos capítulo 16, a partir do versículo 29, quando ele, Paulo, expulsa os espíritos adivinhadores daquela menina, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, chamando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram dentro do cárcere, condenando e deixando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão ficavam escutando. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. E o carcereiro despertou-se de sono. Vendo abertas as portas do cárcere, ele pensou que os presos iam fugir e tentou se matar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha, às vezes Deus nos chama para uma vida de lutas e dificuldades, e quero dizer que muitas vezes Ele usa momentos terríveis da história, para que a gente possa reavaliar os nossos valores, ressignificar a nossa vida, reestruturar a nossa pirâmide famosa de Maslow, isto é, colocar aquilo que é prioridade na prioridade, dar importância àquilo que é importante e aquilo que não é importante só complementar. Então Deus nos chama para essas coisas, mais ou menos como o tempo que estamos vivendo agora. Parece-me que aconteceu a mesma coisa. Quando Paulo e Silas estavam presos, lá pela meia-noite, houve um terremoto, abalou a cadeia, abriram as portas e a cadeia ficou completamente defasada, desmoronada. E o carcereiro, desesperado, chegou perto de Paulo e Silas e disse: como vocês não fugiram? Sabe que muitas vezes Deus nos chama para os terremotos da vida, para os abalos da nossa existência, para trincar os alicerces das nossas certezas, para combalir as paredes das nossas convicções.
e dar à nossa mente, ao nosso coração, um novo jeito de viver. Como você tem reagido diante dos terremotos da sua vida? Como você tem reagido diante desse terremoto que se nos abate diuturnamente? Qual é a nossa reação? Você pode tomar alguns caminhos. Olha o caminho que Paulo e Silas tomaram. Na verdade, quando eles foram para Filipos, eles estavam pregando o Evangelho. Eles iam levar o Evangelho para salvar tantas pessoas ali. No entanto, Deus permitiu na vida de Paulo e Silas que um terremoto se lhes abatesse. E de repente, sem que eles menos esperassem, estavam pregando o Evangelho, converteu o coração de Lídia, libertando uma endemoniada. De repente, ao invés de Deus abrir as portas para que eles fossem para as ágoras, para as praças e pregassem o Evangelho, Deus os joga dentro de uma prisão escura, num fundo. Isso é um terremoto, isso é um abalo existencial, isso é um abalo físico, um abalo emocional. No entanto, eles estavam enfrentando esse terremoto da vida como? Cantando. Que coisa extraordinária, saber que uma prisão, um terremoto que abala a vida de um homem, pode também levá-lo a cantar um outro estilo de música. Nós cantamos um hino aqui na igreja, Sou Feliz com Jesus. Esse homem que fez essa música, ele perdera a sua esposa e sua filha, e ele ia tomar um navio e encontrá-los num outro lugar, logo no outro dia, elas morreram. E esse moço, sentindo a dor vergastar a sua alma, ele faz a sua música. Se paz, amai doce, eu pudesse gozar, se dor a maior eu sentir, ou seja o que for, com Jesus eu serei feliz. Como Deus pode tirar tantas melodias lindas de um coração debaixo de um terremoto? Paulo e Silas, diz a Bíblia, que enfrentaram as durezas da vida cantando louvores a Deus. E olha que todos os da cadeia estavam ouvindo. E certamente aqueles presos estavam dizendo: como esses dois homens podem enfrentar uma cadeia cantando? Olha, é que muitas vezes as prisões destroem barreiras. Muitas vezes as prisões da nossa vida, os terremotos que nos impedem, que nos bloqueiam, os limites físicos, existenciais e até intelectuais da nossa vida, nos dão a oportunidade de enxergar o mundo de uma outra maneira. Paulo e Silas não estavam lamuriando por estarem presos, eles estavam adorando ao Senhor. Seja o que for, é o que estava na mente de Paulo e Silas: nós vamos adorar ao Senhor. Como diz Jó: o Senhor me deu no passado, o Senhor me tirou no presente. Pode me dar no passado, pode tirar no presente, só que o passado e o presente nunca podem me roubar aquilo que eu vou dizer agora: bendito seja o nome do Senhor. Terremotos podem abalar a nossa vida, mas terremotos podem nos levar para músicas extraordinárias. É interessante que todos nós conhecemos as músicas famosas de Johann Sebastian Bach, conhecemos também as músicas de Beethoven, conhecemos as músicas de Mozart, mas o Beethoven tinha uma particularidade: as músicas dele eram profundas e extraordinárias, e as lindas músicas, as mais bonitas, inclusive a Nona Sinfonia, foi feita quando ele estava surdo. Olha, já pensou que se Beethoven ficasse lamentando para Deus? No entanto, Deus tirou a sua audição, mas lhe deu uma outra música, não a música que nascia dos sons exteriores, mas música que nascia da sua alma. E as músicas mais lindas foram feitas quando ele estava surdo. Aqui estão Paulo e Silas, presos, jogados numa cadeia, enfrentando um terremoto da vida terrível, cantando e adorando ao Senhor. Salmo 34 diz: em todo o tempo louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios um hino em seu louvor. Olha, essa expressão do salmista era a mesma expressão do coração de Paulo, e a expressão do coração do creu, isto é, daquele que crê, daquele que confia que além dos absurdos há um Deus sábio, prudente e soberano. Como você tem enfrentado
os terremotos da sua vida. Paulo e Silas enfrentaram cantando. Olha a diferença quando o carcereiro se vê diante deste terremoto, com as cadeias abertas. Ele tinha a responsabilidade de cuidar dos presos. O que ele queria fazer? Se matar. Ele queria tirar a sua vida. Há pessoas que também podem enfrentar o terremoto de forma diferente de Paulo e Silas. Podem enfrentar o terremoto tentando tirar a sua vida, furtar o que Deus deu para ele, que é a própria vida. Cai na linha do desespero, cai na linha da desesperança, cai na linha do descaminho e fica completamente perdido na vida. Quantas pessoas eu vi na minha existência como pastor, ao enfrentar os terremotos, indo para o abismo da morte, o abismo das drogas, das bebidas fortes, indo para o abismo da libertinagem sexual, indo para o abismo das jogatinas, para o abismo da autodestruição. Olha, coisa terrível. No entanto, o carcereiro diz: a única chance que eu tenho de enfrentar o terremoto não é fazer uma ponte de adoração, mas é cortar, ceifar a minha própria vida. Como você enfrenta os terremotos? Como você enxerga os dissabores da vida? Como você enxerga as decepções da vida, que vem como um terremoto, engolfando, engolindo, devassando, destruindo tudo aquilo que nós construímos, que nós criamos, planejamos e projetamos. De repente o terremoto nos abala e nos joga no abismo do desespero. Foi o que aconteceu com o carcereiro de Filipos. A gente entende, ele era um pagão. Não existe esperança no terremoto, nenhum Deus pagão. O que Jesus fez quando a morte o abateu, quando ele foi jogado no fundo do abismo, ele levantou de lá em glória, levantou resiliente, cheio de poder, cheio de autoridade espiritual. Se você está jogado nesta prisão profunda, nesse abismo, nesse terremoto, não se desespere. Confie em Deus, Ele vai colocar a mão poderosa, assim como Ele levantou Jesus dentre os mortos. Ele vai te levantar deste caos, Ele vai transformar este caos numa harmonia, num cosmos, de onde vem a palavra cosmético. Ele há de enfeitar profundamente a sua vida. O carcereiro achou que a solução para enfrentar um terremoto era a morte. Quem sabe você que está me ouvindo aqui nessa noite, está também nas franjas do abismo, tentando tirar a sua vida, desanimado com a existência, traído, abandonado, deixado de lado, jogado no fundo de uma prisão existencial. Quem sabe? Quem sabe você está tirando a espada, o gládio da sua alma e tentando se matar, talvez nem fisicamente, mas se anular, se perder, deixar de ser, somente existir. Olha, Deus às vezes nos manda os terremotos, para que a gente conheça um outro lado da vida. Se não fosse um terremoto na vida desse carcereiro, ele jamais conheceria o Evangelho. Foi por isso que Deus não quis que Paulo pregasse nas praças. Deus queria que Paulo fosse para a prisão, que sofresse um terremoto terrível, tremendo, e à meia-noite houvesse aquele abalo sísmico, e esse evangelho pudesse abalar o carcereiro e a sua família. Como você enfrenta os terremotos da existência? Na década de 70, houve um terremoto muito grande no Chile, e a televisão mostrou um quadro dantesco, e eu me lembro muito bem dele. A televisão estava gravando, e havia um buraco tremendo, e parte de uma cidade estava dentro daquele buraco. E uma menininha, mais ou menos de uns 12 anos, a menina, caminhando para aquele buraco. Aí a repórter correu desesperada e disse: para onde você está indo? Ela disse: eu estou indo para o terremoto. Tem muita gente que está assim, já perdeu tudo. Perdeu o pai, a mãe, como essa menininha, e simplesmente nem vai, é empurrado
pela existência para o terremoto. Mas o carcereiro encontrou a graça de superar o maior terremoto da sua vida, que era não ser salvo, que era morrer sem conhecer o Evangelho. Eu sempre me pergunto, Cícero, se você não fosse crente em Cristo, como é que você ia dormir? E se você não acordasse aqui amanhã, para onde você iria? E eu fico pensando nisso e olhando para as pessoas que passam na rua. E eu fico pensando, como é que elas dormem? Como é que elas acordam? Isto é, como é que elas vão enfrentar o grande terremoto da vida, que é a morte? O carcereiro, pela graça do Senhor, transformou, pelo poder de Cristo e do Evangelho, um quase suicídio numa vida eterna. Como você pode enfrentar o terremoto? Você pode olhar para Deus, você pode buscar a Jesus, você pode buscar o Evangelho. Ele é capaz de fazer entre um lado e um outro terremoto uma grande ponte de graça, de bondade, de vida e misericórdia. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Você pode enfrentar o terremoto cantando, você pode enfrentar o terremoto desesperado, mas você pode enfrentar o terremoto abençoando a sua família. Olha, a primeira coisa que esse carcereiro fez depois que se converteu: eu vou contar o que aconteceu comigo para a minha família. Deus mudou a minha vida, Deus me transformou completamente. Sempre quando Deus trabalha, Ele trabalha através de uma pessoa, mas para chegar na família. Veja a sua comunidade, a minha comunidade presbiteriana é cheia de famílias. Normalmente, quando um da família se converte, normalmente os outros também vão. Porque a comunidade dos salvos, aqueles que são transformados através e apesar do terremoto, a comunidade dos salvos, ela é constituída de famílias. E esse carcereiro diz: eu não quero ser essa bênção só para mim. Eu quero que essa bênção também chegue lá na minha família. Eu quero que as decorrências benevolentes da graça de Deus, através deste terremoto, também alcance a minha família. Quando Deus chamou Noé para fazer a sua arca, Ele disse: Noé, eu vou destruir a humanidade com água, mas você vai construir uma arca, e você vai colocar aí dentro os animais, mas também vai colocar a sua família. Noé fez uma arca e colocou os animais, mas colocou a sua família. Olha, posso confessar para você que certamente aquela arca não cheirava bem. Aquela arca não era um paraíso. Aquela arca não era um mundo lindo como os lá de fora estavam vivendo. Mas lá fora, naquele mundo lindo, se transformou num terremoto. Eles foram engolfados pelas chuvas e pelas ondas intempestuosas que engoliram toda a humanidade. No entanto, embora a arca talvez não fosse um lugar cheiroso, mas a arca era lugar de salvação. Talvez a sua comunidade não seja a melhor comunidade do mundo, não seja a comunidade mais perfeita. Talvez a sua família não seja a família mais perfeita que você queria, porque você não é perfeito. Mas ali Deus quer trazer salvação, como trouxe salvação para a arca de Noé. Deus pode transformar um terremoto numa grande bênção para a família. Eu já vi muitas desgraças caindo sobre a família e toda a família se convertendo. Eu já vi muita gente, depois de passar por uma doença terrível, volta para casa, sai do hospital, chama os seus filhos, chama as suas noras, chama a sua esposa, chama o seu esposo e ora, e conta a sua história. E aquele terremoto que saiu de um hospital se transforma agora num hospital para a alma, para a cura de tantas pessoas. Olha o que esse carcereiro fez. Deus transformou a minha vida através de um terremoto. Eu quero trazer esta bênção para a minha casa. E naquela mesma noite, ele levou a Paulo e Silas para a sua casa, e todos eles se converteram. Olha o que Paulo disse: sabe o que você tem que fazer, carcereiro? Você quer enfrentar o terremoto? E a sua família? Como é que você é tão egoísta de achar que aquilo é bom só para você? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não fique com o evangelho só para você. Foi aquilo que Zaqueu fez.
Ele não ficou com Jesus só no coração dele. Diz a Bíblia que ele levou Jesus para a sua casa. Aquele terremoto na vida de Zaqueu, aquela angústia, transformou em bênção não só para ele, mas para a sua casa. Você tem levado Jesus para casa? Ou você, quando chega em casa, se transforma numa outra mulher, num outro filho, numa outra filha, num outro marido? Jesus fica do outro lado do portão, então entra desta fera dentro de casa. Por isso que muitas vezes Deus permite terremotos na sua vida, para que a sua vida seja abençoada e transformada, e você entre com Jesus para dentro da sua casa. O que você tem feito com o terremoto? Qual tem sido a sua reação? Qual a extensão deste terremoto na sua vida? Que Deus possa transformar este momento, talvez de dificuldade pela qual você passa, todos passamos, numa grande bênção para você e para a sua vida. Cuidado com os terremotos. Que Deus assim nos abençoe. Bom, minha gente, estamos terminando mais este culto e estamos muito felizes, porque a gente pode falar com vocês a respeito da Escritura e falar de assuntos tão profundos, tão sérios, tão solenes, tão graves, mas tão abençoados, tão graciosos, tão benevolentes, tão transformadores. Que Deus abençoe. No domingo que vem, nesse mesmo horário, acesse a gente aí, acesse os nossos canais, as nossas mídias, passe para outras pessoas. Eu tenho alguns amigos lá fora no exterior que têm passado para os seus amigos essas pregações, e de alguma forma isso tem sido bênção para a vida de muita gente aqui em Jaú, na região, no estado, no Brasil e no mundo. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora. Pai, a gente está terminando este culto e ouvimos a Tua palavra e queremos, Deus, que essa palavra possa suplantar aquilo que o pregador disse, porque o pregador fala palavras humanas, mas que essas palavras humanas, ungidas pela palavra verdadeira, que é a Tua palavra, e pelo verbo da vida, que é a palavra, que essa palavra possa trazer transformação na minha vida, na vida daquele que está me ouvindo, na casa dele, na família dele, nas dores dele, que nós possamos transformar os nossos terremotos em momentos auspiciosos, graciosos e gloriosos, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que transformou um terremoto em ressurreição. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito estejam com vocês e com toda a família de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até semana que vem, a gente se vê.